Agora sim a gente tem o professor Rubens Duarte, professor de Relações Internacionais. Bom dia, professor. Obrigada por estar com a gente aqui na ATMC. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui. Infelizmente, não conversando sobre coisas muito agradáveis, mas é um prazer estar aqui contribuindo com vocês. Pois é, professor, a gente vem falando disso ao longo de toda essa manhã, já conversamos com analistas, políticos, econômicos sobre essa situação. Já era de se esperar, doutor? Sim, a situação já estava escalada, já estava se desenhando, já alguns especialistas já estavam prevendo um ataque desse tipo, muito embora um ataque direto ao Irã, né, com exceção daquele que foi feito nas bases nucleares do Irã no início do ano passado, no meio do ano passado, não sejam comuns, né? Então, a retórica era muito forte, a conversa, as ameaças eram muito fortes, só que o ataque de fato não acontecia já há muitos anos. Veio acontecer agora. Já estava desenhando, mesmo porque o custo para voltar atrás para Trump ia ficar muito caro, né? No momento que ele bota muitas cartas na mesa, faz muitas ameaças, mobiliza muitas tropas, coloca perto do Irã, do Golfo, se ele desistisse do ataque agora, poderia ficar feio para ele, né? Seria uma falta de crédito, perderia legitimidade, credibilidade. Então ele criou uma própria armadilha para si mesmo ao colocar aquelas tropas todas lá. Ele não teria muitas outras opções a não ser seguir em frente, né? Uma vez que você faz uma ameaça e o outro lado paga para ver, você tem que estar pronto para cumprir a ameaça que você fez, e é isso mais ou menos que a gente está vendo hoje. E professor, analisando o cenário interno dos Estados Unidos, né, de que forma a população dos Estados Unidos, enfim, né, o momento político, né, norte-americano, de que maneira reverbera, né, esse tipo de ação do Donald Trump? A gente contextualiza aqui no começo do ano, foi na América do Sul, né, na Venezuela, ali um ataque em relação à Venezuela, a captura de Nicolás Maduro, e a gente acorda hoje com essa ação no Oriente Médio. De que maneira o senhor avalia, né, com a sua experiência de política internacional, o que pode acontecer, os impactos especificamente nos Estados Unidos? Eu acho essa sua pergunta excelente e fundamental, porque a gente não consegue entender a política externa dos Estados Unidos sem olhar para a política doméstica dos Estados Unidos. Então, o estadunidense, o eleitor dos Estados Unidos, principalmente aquele MAGA, né, que é o Make Uhum. America Great Again, o mais ideológico, mais fiel a Trump, ele adora esse tipo de ataque. Né? É uma demonstração de força, aquele arquétipo do cowboy, né, do Batman, que consegue fazer justiça com as próprias mãos, que não depende de ninguém. Então, esse arquétipo, né, essa imagem dos Estados Unidos indo no mundo demonstrando força, é uma coisa que agrada muito esse tipo de eleitor dos Estados Unidos, que é muito próximo do Trump. Né? Então, ele consegue sim, né, com esses ataques, reafirmar seu poder, né, reafirmar a imagem de um cara poderoso, né, que consegue fazer o que ele quer, que obriga os seus inimigos a fazer o que ele quer. Então, tem esse impacto. Agora, tem também o impacto de que você consegue roubar, né, a pauta que está sendo discutida dentro dos Estados Unidos. E o Trump ele vem sofrendo várias derrotas sucessivas, né, no âmbito doméstico dos Estados Unidos. Então, foi o Bad Bunny, né, no Super Bowl, foi os assassinatos do ICE, foi a perda da possibilidade de colocar tarifas, né, internacionais que a Suprema Corte decidiu. Então ele vem sofrendo várias derrotas políticas e isso claramente diminui o poder dele. Então, você conseguir trocar essa discussão dentro do ambiente dos Estados Unidos, trocar a pauta dos jornais, trocar a pauta do que as pessoas estão conversando, para o Trump, politicamente, é benéfico. Agora todo mundo vai conversar sobre o ataque no Irã. Tá? Então, isso politicamente para os Estados Unidos, para o Trump, né, é muito favorável. Lembrando que em outubro agora nós temos uma eleição nos Estados Unidos que vai trocar parte do Congresso e parte do Senado.
E o grande favorito para ganhar essas eleições eram os democratas, que são o partido de oposição dos Estados Unidos. Então, você fazer esse tipo de ataque faz que as pessoas parem de falar, por exemplo, do envolvimento dele no Epstein Files, né, sobre aquele escândalo de pedofilia e tudo mais. Então, também uma ação que a gente está vendo, apesar de acontecer no Irã, é uma ação também de política doméstica. Então, todo esse arcabouço só pode ser entendido se a gente olhar tanto para a geopolítica quanto para a política doméstica dos Estados Unidos. E, professor, e se esse argumento de que o principal argumento para justificar esses ataques é o perigo do desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã, se esse argumento é suficiente para convencer os MAGAs a apoiarem esse tipo de ataque, ele é suficiente para convencer outras nações a apoiarem esse tipo de ataque também? Algumas nações, sim. Por exemplo, a gente viu Israel. Israel fez um ataque coordenado com os Estados Unidos nesse caso. Mas essa questão de acesso à tecnologia nuclear, primeiro que o acesso à tecnologia que não seja de forma bélica, né? Então seja o desenvolvimento nuclear pacífico, é direito de todos os países. Tá? A gente sabe que existem alguns países que estão fora do TNP que conseguiram produzir suas bombas atômicas, né? o seu armamento atômico. Israel é um deles. Nunca assinou o Tratado de Não Proliferação e fez a sua arma nuclear. A Índia, que também decidiu fazer sua arma nuclear, ela foi premiada com os Estados Unidos com acordos de cooperação nuclear. Então desenvolveu a bomba deles e não foi penalizada, muito menos também Paquistão. O caso mais o Irã está desenvolvendo, e isso gera uma percepção de medo. Né? Então isso gera uma tentativa de fazer um ataque preventivo, que é um ataque que a gente está vendo hoje, que é fora do direito internacional, ele é proibido pelo direito internacional. Você impede que o outro país venha a ter, num futuro não necessariamente próximo, uma arma que você não queira que ele tenha. Então isso, de fato, a gente já viu em outros momentos do mundo, é o que está acontecendo hoje. Pelo direito internacional, esse ataque não está regular, né? Não poderia ter existido. Mas a gente está vendo, nos últimos anos, uma série de desrespeitos ao direito internacional, então não surpreende. Acho sim que alguns outros países podem apoiar, né? Não necessariamente se envolver no ataque, mas apoiar esse tipo de ataque, principalmente os rivais do Irã, que é um país que angaria muitos inimigos por ali, né? Mesmo porque é uma potência regional, é um país forte, com uma economia não desprezível, com uma demografia não desprezível, né? E historicamente um país forte, né? Desde a Mesopotâmia, mesmo que esse país do Império Persa, que esse país tem uma influência grande na região. E professor, é possível estabelecer algum tipo de comparação entre os países no que diz respeito ao poder bélico de cada um? Quer dizer, a gente tem de um lado o Irã, do outro lado os Estados Unidos e Israel. Sim, é possível fazer um paralelo. Os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos, ele é o grande potência nuclear, potência militar do mundo, é os Estados Unidos. Se a gente pega do segundo lugar, né, no ranking de maiores gastos militares no mundo, se você pega do segundo lugar ao 10º e soma tudo, não dá ainda assim o gasto militar dos Estados Unidos. É de fato uma assimetria muito grande entre relação aos outros países do mundo. Mas Israel e Irã dá para comparar. A questão é que eles têm alguns investimentos, algumas características diferentes. O Irã, ele investe mais no exército para sua proteção do seu território, investe mais em quantidade de armamento, enquanto o Israel, por exemplo, ele investe mais em tecnologia e mísseis balísticos, né, na força aérea. Então, são tipos de armamentos militares diferentes, mas é curioso saber que no papel, as Forças Armadas iranianas têm mais recursos do que o próprio Israel, principalmente na parte de terra. Tá? E os gastos militares do Irã são maiores do que os gastos militares de Israel. Isso pode ter mudado nos últimos anos por causa das ações militares de Israel em todos os países da região, mas não vai mudar tanto assim. O gasto do Irã
com gastos militares é muito alto. E, professor, de onde vem o dinheiro para esses investimentos na indústria bélica dentro do Irã? Qual é a principal fonte de renda e que viabiliza esse investimento? O Irã tem uma economia bastante diversificada, tá? Mas é claro que ele é concentrado no petróleo, né? E o petróleo é o grande dinheiro, né? O grande recurso mineral que a gente tem no mundo, que o mundo inteiro precisa de petróleo para fazer seu desenvolvimento, para produzir energia, para movimentar seus carros, seus navios, seus trens, aviões. Então é um recurso mineral riquíssimo, muito interessante, que todo mundo deseja, todo mundo compra, daí que vem grande parte do dinheiro do Irã. E professor, para fechar rapidamente aqui, um dos especialistas trouxe para a gente a importância econômica também de tudo que está acontecendo nesse momento, né? E ele apontou que se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, que é uma das rotas marítimas mais importantes e estratégicas em relação ao petróleo do mundo, a situação pode complicar muito para todo mundo que está envolvido exatamente nesse conflito. Diante dessa informação, o senhor acha que pode ter impactos, mais uma vez, políticos para Donald Trump? Acho que sim, porque o que acontece? Se ele fecha o Estreito de Hormuz, quem que tiver nos ouvindo e tiver curiosidade, só olhar no mapa você vai ver que vai ter o Golfo, né? E o Golfo passa bem do lado do Irã, e se ele quiser, ele consegue fechar lá e impedir que todos os navios comerciais passem por ali. É uma possibilidade. Inclusive, mesmo não fechando, se você for capitão de um navio, você pode pensar duas vezes antes de passar por lá, né? Porque está tendo um conflito de grande escala bem do lado. É uma questão da sua segurança da sua carga, segurança da sua tripulação. Você pode decidir não passar por lá. Se você não passar por lá, você vai ter que dar uma volta no continente africano. E não preciso explicar por que isso encareceria muito o custo do frete e por que demoraria muito mais também. O maior impactado com isso seriam os países europeus, porque ali é rota, né, claro, da China ou do Sudeste Asiático para a Europa. Então, claro que os aliados europeus iam ficar muito chateados com Trump se isso acontecesse. Agora, isso traz também uma inimizade para o Irã. Né? O Irã agora que está precisando de apoio internacional para que esse ataque fique cessado, ele vai trazer para a mesa algumas pessoas contra ele. Então é uma faca de dois gumes que o Irã vai ter que pesar a sua decisão para decidir. Os Estados Unidos seria afetado, sim, né? E a inflação dos Estados Unidos já está alta, e se aumentar ainda mais vai ser pior ainda para o Trump, porque, de novo, vai ter eleição agora em 2026, só que agora é um impacto mais indireto do que ia acontecer na Europa. Então, ia demorar mais para ser sentido pela população, né? Então, o Irã teria que conseguir fechar esse estreito e manter fechado durante muitos meses para que isso tivesse um impacto positivo domesticamente, criando alguma fratura social dentro dos Estados Unidos. Então, eu acho no momento improvável. O que mais pode acontecer é uma questão de segurança, porque também não vale a pena você ficar fazendo operações militares no local e deixar civis passando, né, barcos comerciais passando, e você poder acertar algum barco de algum outro país e criar uma crise humanitária e diplomática. Então, eu acho que nesse momento, apesar de ser uma possibilidade, sempre uma possibilidade, o Irã teria também muitos custos para fechar esse estreito. Professor, muitíssimo obrigada pelas suas informações, esclarecimentos, excelentes esclarecimentos aqui e análise desses acontecimentos nessa manhã. A gente recebeu aqui o professor Rubens Duarte, professor especialista em Relações e Política Internacional. Seja sempre bem-vindo aqui aos microfones da TMC para prestar esse tipo de esclarecimento para os nossos ouvintes. Sem problema, foi um prazer, minha primeira contribuição aqui com vocês. Fico à disposição. Muito bom. Muito obrigada. Muito boa entrevista.